Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da FAIP de estar participando desse evento. Para quem não me conhece, sou a doutora Elisandra Alcântara, sou professora aqui em Santos, da faculdade, parceira da faculdade, da FAIP. Eu tenho aqui um instituto chamado ISP. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, aqui está um mini currículo meu. Sou cirurgiã dentista, formada em 2001 pela Unimes, aqui em Santos. E desde a minha época de faculdade, sempre sonhei em fazer orto. Quando eu iniciei a minha especialização logo após formada, então eu sou especialista em ortodontia, em ortopedia facial, mestre em ortodontia. Logo após a minha especialização, eu já iniciei a monitoria, já iniciei a dar aula, sou completamente apaixonada pela ortodontia, então resolvi iniciar o meu mestrado, onde iniciei uma pesquisa ortodôntica sem fim, que pretendo nunca mais parar. Depois montei aqui em Santos meu instituto, o ISPO, onde eu leciono alguns cursos de especializações, sou coordenadora do curso de harmonização, do curso de ortodontia, dou aula no curso também de ortodontia, dou aula com o Dr. José Eduardo, e sou diretora de uma clínica, Alca Horta, aqui em Santos, onde eu também atendo os meus pacientes, tá? Eu achei muito interessante esse convite da FAIP, o convite da Ana, de palestrar hoje, justamente num tema que eu amo muito, que são sobre os protratores, os propulsores mandibulares. Tema que eu venho estudando desde o meu mestrado, tenho muita experiência clínica, uma ampla experiência clínica, e por coincidência, ela me convidou para falar justamente de um assunto que eu domino bastante e que eu gosto bastante, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho, tá bom, pessoal? Então, inicialmente, como eu sei que no nosso evento a gente tem também graduandos, né? Eu vou falar para vocês sobre a classe 2, tá? A classe 2 é a maloclusão, né? A distoclusão, onde a gente encontra a mandíbula distalizada em relação à maxila, né? E nesses pacientes com distoclusão, eles apresentam praticamente sempre a mesma característica clínica, ou seja, um overjet acentuado, uma relação de distoclusão molares, um perfil extremamente convexo, uma mandíbula retroposicionada, somada ou não, maxila protruída. Então, a nossa preocupação, e o assunto que eu vou falar para vocês, é sobre como tratar uma distoclusão, uma maloclusão de classe 2 em pacientes adultos, tá bom? É importante também a gente ressaltar que na literatura existem várias pesquisas sobre a prevalência da maloclusão de classe 3, na verdade, sobre a prevalência da maloclusão, né? Escolhi um artigo que eu gosto bastante, um artigo referência da Dental Press, onde a gente verifica 42% da população dos 100 indivíduos que eles avaliaram com uma relação, uma maloclusão de classe 2, quando a gente somar a classe 2 divisão 1 com a classe 2 divisão 2, né? Então, ou seja, a incidência da classe 2 na população é extremamente alta. Então, é algo que nós, ortodontistas, temos que ter uma atenção especial no tratamento da classe 2 e várias cartinhas na manga para poder oferecer aos nossos pacientes uma série de opções de tratamento, tá bom? E aí, a gente inicia o diagnóstico, né? Ok, temos um paciente classe 2, e agora? Qual estratégia nós teremos para tratar o nosso paciente? E o que precisamos avaliar? Primeiramente, qual é a gravidade da maloclusão dentária associada? Ou seja,
como eu sempre falo para os meus alunos, quanto de classe 2? Qual a quantidade de classe 2? É uma classe 2 completa, uma meia classe 2, um quarto de classe 2? Ou seja, a quantidade de classe 2, ela é essencial na decisão do tipo de tratamento que o paciente vai receber, tá? Outra questão super importante de avaliarmos nessa situação é qual a idade do paciente. É óbvio que em ortodontia, a idade do paciente, ela conta muito na decisão do tipo de tratamento. Ou seja, um paciente jovem, a gente conta com uma ortopedia, a gente conta com crescimento mandibular, a gente pede que ele tenha um crescimento mais horizontal, que a gente consiga resolver precocemente. O paciente adulto, o tratamento já começa a ficar mais limitado, quando tem comprometimento esquelético, a gente começa a pensar numa cirurgia, muda completamente o raciocínio de acordo com a idade do paciente, né? E aí a gente entra, é uma classe 2 dentária ou uma classe 2 esquelética. Nesse momento, nós temos que avaliar se o problema está na maxila, se está na mandíbula, ou em combinação de ambas. Sabemos pela literatura que a grande maioria dos casos nós encontramos uma mandíbula retrognata, certo? E aí nós estamos de frente com um paciente adulto, com uma classe 2 esquelética, o que é extremamente comum em nosso consultório, e normalmente nós temos duas opções. Em casos moderados, normalmente, ou extração de press, em casos leves, geralmente, o uso de elásticos intermaxilares resolve. Classe 2 moderada, comum é camuflar o problema, ou seja, extração de press, correção da sobressalência por meio de retração dos incisivos, e camufla o problema esquelético, deixando o paciente contente dessa forma. E em casos severos, em casos mais severos, acaba finalizando com uma cirurgia ortognática, tá? E o que é muito positivo, né, o que nós temos para usar em casos limítrofes, são os propulsores mandibulares fixos, né, nós podemos, hoje temos opções também de trabalhar com os digitalizadores, que são aparelhos sensacionais, o José Eduardo Prado, o professor que dá aula junto comigo, vai falar sobre os digitalizadores na palestra dele, e hoje eu vou explorar com vocês um pouquinho sobre os propulsores mandibulares fixos, tá? O propulsor mandibular fixo é extremamente conhecido na literatura, que apresenta resultados extremamente eficientes na correção da classe 2, tá? Não temos na literatura tantos estudos como eu gostaria para pacientes adultos, né? A gente encontra muito estudo para paciente na fase de crescimento, mas existem sim pesquisas em adultos, sempre com resultados bem satisfatórios para a correção da classe 2, tá? Isso é ótimo, significa que existe uma luz no fim do túnel para tratar aqueles pacientes classe 2 que não gostariam de fazer uma cirurgia ortognática, porque é difícil você propor uma cirurgia para o paciente. Então, a gente tem tido resultados compensatórios extremamente favoráveis para esses casos que só com a extração não seria suficiente, que a extração achataria um perfil e não teríamos um resultado estético funcional tão positivo, tá? Então, existe uma luz no fim do túnel antes de pensar em cirurgia ortognática em diversos casos, ok? Então, tá bom. Então, a gente pensa num protrator mandibular, né, e quais são os pontos principais, né? Então, assim, o protrator mandibular, ele é um dispositivo ortodôntico fixo que possui um recurso funcional, mesmo quando aplicado em paciente adulto, né, a gente está alterando a função do paciente, por meio de uma repostura mandibular anterior, tá? Então, o que tem de mais positivo em tudo isso? Não necessitar da conscientização nem da colaboração do paciente. Isso é um ponto extremamente favorável do protrator mandibular. Porque, assim, talvez se o paciente usasse, isso é real, o elástico com a mesma intensidade, mas é praticamente impossível. Então, com o protrator, a gente tem o uso 100% do paciente e a gente tem uma resposta proporcional a isso, né? Então, com resultados efetivos no tratamento da correção da maloclusão de classe 2, tá bom? O que nós consideramos? Então, são alterações dentoesqueléticas, né? Então, em toda a literatura, em todos os artigos, a correção da maloclusão da maloclusão de classe 2 no paciente adulto, por meio de
protratores, propulsores mandibulares, são alterações dento-esqueléticas, ou seja, as alterações dentárias alteram, de certa forma, esquelético, o perfil mole, o perfil facial, tá bom? Então, é uma melhora dento-esquelética, o que ocorre principalmente por meio dos protratores. Um torque palatino dos incisivos superiores, ou seja, os incisivos superiores se encontram numa forma mais palatinizada, um torque vestibular dos incisivos inferiores, ou seja, uma compensação daquele overjet, daquela sobressalência acentuada, uma distalização do molar superior e uma mesialização do molar inferior, ou seja, para a correção da classe 2 molar, nós precisamos realmente que o molar superior distalize e o inferior mesialize. Somado a tudo isso, uma rotação do plano oclusal no sentido horário, tá? Então, essas são as 5 principais características da correção da classe 2 dentária, da classe 2 esquelética, mas por meio de uma melhora dentoesquelética, ou seja, por meio de uso de um protrator mandibular fixo. Tá? Não tem como falarmos de protratores mandibulares da história sem falarmos do Herbert, né? O Herbert é o pai do protrator fixo. A primeira citação dele, a primeira apresentação dele foi em 1905, no Congresso Internacional de Berlim, como ele citava o aparelho como um salto de mordida, né? Então, já era um protrator fixo, inventado por Herbert, e depois recitado, replanejado por Punchers. Punchers, em 1979, reintroduziu o uso do Herbert com algumas modificações, o qual ele pretendia um crescimento condilar efetivo. Tá? Então, é impossível falarmos em protratores mandibulares sem citar esses 2 mestres da ortodontia, protratores mandibulares, tá bom? Continuando, vamos falar sobre os aparelhos funcionais fixos mais citados na literatura, né? Então, iniciamos com Herbert, como eu já falei para vocês. Depois a gente encontra alguns artigos sobre a APM também é muito explorada no paciente adulto. Tem o Mara, Jasper Jumper também, usado junto com o fixo, Force, e o Twin Force Bite Corrector, tá? Então, esses são os aparelhos que eu mais vi citações literárias, não são muitas, somente no adulto, mas são aparelhos excelentes protratores mandibulares, tá? Eu vou falar um pouco mais com vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Eu fiz um estudo clínico prospectivo, ou seja, o que significa um estudo prospectivo? Todos os meus pacientes foram tratados ao longo da pesquisa, né? Então, grande valia a pesquisa, né? E tratamento da maloclusão de classe 2 esquelética com o aparelho Twin Force, Bite Corrector em pacientes adultos. Então, eu tinha uma grande amostra de pacientes adultos que necessitavam do protrator mandibular, usei como escolha o Twin Force, vou explicar um pouquinho mais sobre ele para vocês, tive resultados extremamente satisfatórios, vamos explorar um pouquinho minha pesquisa, tá? Eu contei com uma amostra de 26 pacientes adultos, na verdade a minha amostra era de 28, excluí apenas 2 pacientes, mas foi porque eles abandonaram o tratamento, não foi por quebra de aparelho, nada disso, né? Desses pacientes, 15 eram do sexo feminino e 11 do sexo masculino, com uma idade média de 26 anos e 2 meses, ou seja, uma idade média alta, né? E eu contei com 52 teles, né? Ou seja, 26 T1 do início do tratamento e 26 do T2 ao final do tratamento ortodôntico, tá? É importante a gente comentar sobre esse critério de elegibilidade, parece algo muito teórico, mas isso é também de grande valia no estudo, porque, primeiro, que os meus 26 pacientes todos eram adultos, né, não fizeram carpal, mas a gente fez uma avaliação que hoje tem um valor científico, na minha opinião, maior, que é o acompanhamento do crescimento do método da vértebra cervical, ou seja, todos já estavam no estágio de vértebra cervical, que já identificavam como fim do crescimento puberal. Então, nenhum dos meus 26 pacientes ainda estava em crescimento puberal, e como a pesquisa foi feita apenas em tele, então, por meio das teles, a gente avalia as vértebras cervicais, então eu consegui comprovar que todos os pacientes já não tinham mais crescimento puberal, né?
Uma classe 2 considerada como esquelética, porque todos os pacientes apresentavam um ANB maior que 3,5, uma sobressalência maior que 4 milímetros, ou seja, é uma classe 2 dentária também extremamente acentuada, um overjet de 4 milímetros é um overjet considerável, um perfil convexo, próprio de um paciente classe 2, e também uma disponibilidade de 2 tempos de teleradiografia, ou seja, no início do tratamento e no final do tratamento. Acreditem que esse foi o maior problema. A maior dificuldade é conseguir que o paciente faça o segundo teleradiografia, né, ao fim do tratamento. Então, todos esses meus 26 pacientes tratados por mim durante a minha pesquisa passaram por todos esses critérios de elegibilidade de forma positiva. Tá? Vou apresentar para vocês o aparelho, tá? Meu aparelho de eleição para o tratamento, na verdade, eu acabei tratando apenas com o aparelho, que é o Twin Force, que é um aparelho que eu já tinha uma facilidade de tratamento, e é um aparelho que eu senti extrema deficiência na literatura, na verdade, apenas 2 artigos publicados com um N grande de pacientes, e mesmo assim, praticamente nenhum em paciente adultos, tá? Então, a gente resolveu fazer a pesquisa em cima dele para expor um novo aparelho com uma nova amostra de pacientes, tá? E o Twin Force é um propulsor mandibular híbrido. O que significa ser um propulsor híbrido? Ou seja, ele é ao mesmo tempo rígido e flexível, ele tem uma parte rígida e uma parte flexível, tá? E ele promove estímulos constantes de avanço mandibular, por meio de um sistema de propulsor de mola. Significa o quê? O tempo que o paciente tiver com ele vai estar com um avanço mandibular constante, se posicionando constantemente em uma posição de topo a topo, tá? O paciente fica mordendo topo a topo em todo o tempo que ele está com o Twin Force instalado, tá? A literatura cita como vantagens desse aparelho o maior conforto ao paciente. O que eu posso citar para vocês, que durante todo o tratamento, eu não tive reclamação dos meus pacientes de incômodo, de desistência, não ocorreu nenhum, tá? Movimentos livres de lateralidade mandibular significa que é um aparelho protrator que permite movimentos de lateralidade, isso faz muita diferença ao conforto do paciente, né? Porque aqui quem já instalou um APM sabe que é difícil se o paciente morder apenas como charneira, né, não conseguir fazer lateralidade, é muito incômodo, principalmente um paciente adulto. Então, o fato do paciente ter movimentos livres de lateralidade facilita muito o conforto com o paciente, do paciente com o aparelho, né? Faço instalação, né, um aparelho que a gente demora aproximadamente 3 minutos para instalar, é extremamente simples, é uma chavinha aplicada no fio. Isso também facilita hoje a nossa vida ortodôntica, que tem que ser tudo muito rápido, cada vez com menos tempo, então nos ajuda muito na prática ortodôntica, na clínica ortodôntica, e baixo índice de quebras. Nos meus 26 pacientes, eu não tive nenhuma quebra do aparelho. Quem faz orto há muito tempo sabe que propulsor quebra, ocupa tempo de cadeira e reclamação de paciente. Então, tudo isso para mim foi muito favorável, tá? Não só o Twin Force, como os outros propulsores mais recentes, o Force, são propulsores bem positivos para o ortodontista e para o paciente, ok? E só para explicar um pouquinho mais sobre o aparelho que eu utilizei, né? Esse aqui é a vista lateral do aparelho, né? Onde a gente tem uma porca sextavada, né? Que vai ser usada a chave para fixação no fio, um sistema de bola e soquete, tá? Que aqui permite uma movimentação também em relação à lateralidade, bem confortável ao paciente, tá? Na sequência, a gente tem um êmbolo, um tubo telescópio e uma mola em seu interior, ou seja, o êmbolo pressiona a mola que está dentro desses par de tubos telescópios, tem um par de tubos telescópios, e dentro de cada um tem uma mola e um par de êmbolos que pressionam a mola e mantêm as molas ativas, tá bom? Aqui a gente vê a chavinha de instalação, que é a chave que vem junto com o kit para fixação no fio. Aqui a gente tem um corte lateral do aparelho para enxergar por dentro dos tubos paralelos, né, dos tubos telescópios, as molas em ação. Bom, o êmbolo pressionando a mola e as molas ativas. E dessa forma, mantém o paciente de topo a topo. Importante também citar como
foi feito o tratamento dos meus pacientes, o tratamento ortodôntico, isso eu passo em relação à minha pesquisa, mas isso serve para a maioria, para praticamente todos os propulsores manipulares fixos, são usados juntos com o aparelho ortodôntico, então, eu preconizo que seja usado um Bract MBT, a gente vai explorar mais para frente o porquê disso, a diferença de usar um Bract MBT quando for tratar um paciente de classe 2, principalmente quando esse paciente estiver usando um propulsor mandibular, tá? Trabalhamos com o slot 022, né? E iniciou, então, a sequência do tratamento ortodôntico padrão, né? Iniciamos o alinhamento e nivelamento por meio dos fios 14, 16, 17 por 25, 19 por 25 termoativados, e então instalado o 1925 aço, tá? Só então o Twin Force foi instalado. É importante que nós estejamos num fio de aço calibroso para que aguente a força do propulsor mandibular, tá? É importante também que todos os dentes sejam conjugados, tá? Eu também tenho por hábito não só conjugar, como colocar uma cadeia elastomérica por cima, porque o propulsor, o protrator, ele tem por ação de força, vestibularizar, abrir diastemas. Então, para evitar qualquer efeito colateral do uso de propulsor, a gente trava bem os dentes, conjuga, põe em cadeia, para deixar os dentes bem unidinhos, né? E também, os incisivos e caninos inferiores, nós amarramos eles individualmente. Por quê? Porque a força é tamanha nesses dentes que às vezes o fio pode escapar. E se o fio escapar aqui, você tem que voltar o fio, renivelar, e imagina o trabalho de já ter chego aqui. Então, eu oriento também que esses dentes sejam individualmente amarrados, principalmente de canino a canino inferior. Outra diquinha que eu também acho extremamente importante, que não tem aqui, mas é principalmente no segundo molar superior, tá? No segundo molar inferior também, mas no segundo molar superior é muito importante, porque também acontece uma intrusão do primeiro molar, então colocar tubo no segundo molar ajuda a controlar essa intrusão, esse desnível, essa falta de nivelamento no plano oclusal que nós teremos no fim do uso do protrator, tá bom? E então, o Twin Force é fixado no arco ortodôntico superior e inferior, né, como eu mostrei para vocês anteriormente, naquele sistema de bola e soquete, né, usando aquela chavinha. E aí, obrigatoriamente, o parafuso ele é instalado na mesial do primeiro molar superior e na distal do canino inferior. Uma vez instalado, o paciente se projeta para essa posição de topo a topo, na qual ele ficará aproximadamente aí uns 6 meses de tratamento, tá bom? Como eu disse para você, o paciente rapidamente se acostuma, o índice baixo de quebras, e segue o tratamento. Vou mostrar para vocês uma imagem, um esquema apenas ilustrativo de um paciente classe 2, uma sobressalência bem considerável, uma classe 2 molar, uma classe 2 canina. A instalação do Twin Force, ainda com paciente classe 2, automaticamente, se as molas se ativam, o paciente já vai para uma posição de topo a topo, e após a remoção do protrator, o paciente se encontra numa relação de classe 1 dentária correta, tá? Então, só para a gente entender esse quadro comparativo novamente. Outro item extremamente importante de citar em relação ao uso de protratores, não só o Twin Force, como todos, a necessidade de uma sobrecorreção, né? A gente sabe que tudo na ortodontia necessita de uma sobrecorreção, os protratores, então, nós precisamos finalizar um paciente com uma super classe 1, ou seja, mais que uma classe 1, ou o paciente finaliza em topo, porque sabemos que existe uma certa recidiva, e também manter uma contenção ativa após a remoção do protrator, ou seja, uma vez removido o protrator, nós mantemos durante um tempo um elástico de classe 2, pelo menos uns 4 meses a 6 meses, o elástico classe 2, enquanto você efetua a finalização do tratamento, para manter a mandíbula protruída, ok? E agora eu vou explorar rapidamente, vou tentar, os resultados mais importantes que eu tive em minha pesquisa, que de certa forma
concordam com toda a literatura, então, para que a gente consiga visualizar melhor todo o efeito de um protrator mandibular num paciente, principalmente adulto, tá bom? Então, a gente pode observar uma melhora no perfil ósseo, tá? Uma diminuição significativa no SNA, no ponto A, maxilar, então, uma diminuição na maxila. A mandíbula não apresentou alterações significativas, isso é importante a gente falar, porque você está pensando que você está usando um protrator, e a maior alteração é na maxila, né? Então, acaba gerando uma dúvida no ortodontista, mas vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, tá? Como nós observamos uma melhora na maxila, então ocorreu uma diminuição significativa na relação maxilomandibular, ou seja, os pontos ANB e os pontos WITS, que foram os pontos escolhidos por mim, como na relação maxilomandibular, tiveram uma diminuição extremamente significativa. Um padrão de crescimento, não teve alteração, então nenhum padrão, nenhuma medida cefalométrica de padrão de crescimento sofreu alteração, a não ser o plano oclusal. Os dentes superiores apresentaram uma diminuição significativa em relação a um ponto anial, ou seja, eles sofreram uma retrusão, eles receberam uma retrusão. E os dentes inferiores, eles tiveram tanto um aumento significativo, tanto na inclinação como na protrusão, tá? E as relações dentárias, sobressaliência, sobremordida e relação molar, tiveram uma diminuição significativa, assim também como o tecido mole, ou seja, um aumento do ângulo nasolabial e a convexidade do tecido mole, tá? E uma diminuição significativa no lábio superior. Como eu falei para vocês, nós tivemos uma diminuição significativa na maxila, o que nos apresenta também uma retração do lábio superior, ou seja, a linha lábio superior ponto E diminuiu, o lábio superior se encontra no fim do tratamento mais retraído, tá? E aqui, eu vou explicar brevemente para vocês o quadro, né, que foi o quadro final da minha pesquisa, onde a gente tem todas as variáveis escolhidas para a nossa pesquisa, em 2 tempos, né, como eu falei para vocês, todas as teles foram feitas em T1 e T2, inicial e final de cada paciente, então os 26 pacientes, nós fizemos todas as medidas em diversas análises, foram por estatísticas, e nós temos esse quadro final, que é onde a gente tem a média de T1 e T2, ou seja, inicial e final de todos os pacientes, né, e o p-valor é o grau de significância estatística de todas as variáveis, né. E o que me deixou extremamente satisfeita nessa pesquisa, que nós tivemos algumas variáveis com p-valor menor que 0,001, significa altamente, o p-valor menor que 0,001 é a maior significância estatística que eu poderia apresentar nessa pesquisa, né. Então, variáveis extremamente importantes apresentaram esse grau de significância, como o ITS, né, que é uma variável de relação maxilomandibular, medida em milímetros, ou seja, extremamente confiável, eu tive uma variação de 0,0001, 0,001, né, de WITS. Também observamos essa grau de significância em relação ao posicionamento dos incisivos inferiores e em relação às relações dentárias, overjet, overbite e relação molar, que é o que a gente precisa para corrigir uma classe 2 dentária, tá? Vou explorar um pouco os pontos, sair desses números para vocês. Então, aqui a gente tem uma sobreposição inicial e final do meu paciente, tá? O inicial é o pontilhado, tá? O final é a linha reta em vermelho. Então, vamos observar as diversas estruturas, né? Primeiro iniciando pelo perfil tegumentar, onde nós observamos realmente a abertura do ângulo nasolabial, somada a uma retrusão do lábio superior, né, o lábio inferior até está num ponto diferente, mas ele não teve diferença em relação à linha E, tá? Agora, a gente avaliando aqui a relação de maxila e mandíbula, a gente nota nitidamente uma retrusão do ponto A, né, então uma retrusão maxilar causada pela alteração do ponto A, tá? Observando os incisivos, a gente observa que o incisivo superior, ele realmente, ele teve um retroposicionamento sem alteração na sua inclinação,
e seu incisivo e o incisivo inferior, ele já sofreu tanto um posicionamento mais para anterior, tanto no sentido de torque vestibular, como também no seu longo eixo, né? Observando os molares, nós observamos a correção da classe 2, mas principalmente causada pela mesialização do molar inferior, certo? Então, conseguimos, por meio dessa imagem, avaliar já algumas das diferenças radiográficas, né, diferenças dentárias e esqueléticas no tratamento de uma classe 2 por meio de protratores. Tá? Então, vou explicar brevemente cada uma dessas alterações, né, primeiramente a maxila, onde a gente observou um SNA diminuído, né, um SNA diminuído por causa do ponto A, né, e uma explicação, assim, bem plausível para essa diminuição do SNA, para esse retroposicionamento do ponto A, é o resultado da retração sem inclinação dos incisivos superiores, ou seja, vamos pensar, normalmente, quando nós usamos um protrator, quando nós usamos uma mecânica de classe 2 com uma força pesada, o incisivo superior, ele tende a ter uma retroinclinação. E essa retroinclinação tende a jogar a raiz mais à frente, ou seja, a gente não consegue ter essa alteração do ponto A. Tanto que esse foi o meu único ponto na minha pesquisa que a gente viu diferença da literatura. Eu não encontrei nenhuma outra pesquisa em pacientes adultos que relatou uma retração, um retroposicionamento do ponto A, tá? Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, a minha prescrição de Brax, o que eu prezo para ajudar nessa retração de corpo do incisivo superior, tá? Mas a nossa justificativa em relação a esse retroposicionamento do ponto A foi sim essa retração sem inclinação dos incisivos superiores. Com isso, né, uma vez que a gente tem uma retração maxilar, a gente consegue o quê? Um melhor relacionamento anteroposterior entre maxila e mandíbula. Como eu falei para vocês, diminuindo a discrepância entre a ANB e o ITS, onde o ITS a gente teve um resultado significantemente estatístico altíssimo, tá bom? Continuando, em relação ao perfil ósseo, também uma vez que a gente tem uma diminuição do ponto A, a gente tem uma diminuição também da convexidade facial, ou seja, o paciente que era dólico, o paciente que era classe 2, independente do padrão facial, ele diminuiu a sua convexidade facial, tá? Então, tornando uma face mais harmônica, menos convexa, mais reta. Esse é um ponto bem importante, que eu gosto bastante de discutir também, que não teve alteração na altura facial. Eu, como ortodontista, por mais que a literatura me falasse que as pesquisas anteriores não apresentavam alteração na altura facial, eu não conseguia acreditar muito. Eu imaginava que um paciente adulto que usa um protrator, que acontece uma desoclusão posterior, a gente espera um aumento na dimensão vertical, a gente espera um aumento na altura facial. Mas eu observei nos meus pacientes que não ocorre, tanto em relação ao FMA, quanto em relação ao SN plano mandibular, não ocorreu alteração alguma na altura facial, tá? E é engraçado, porque nós ortodontistas pensamos exatamente assim, né? Uma vez que você coloca um protrator mandibular, o paciente morde de topo, ocorre uma desoclusão posterior total. Desocluiu posterior, os dentes vão procurar o contato, você já vai imaginar o quê? Aumentou a dimensão vertical. Mas como o protrator, como eu falei para vocês, o molar inferior, ele mesializa, né, a gente tem essa mesialização do molar inferior, não permite esse aumento da altura, porque o ponto de contato mesializa, né, na nossa teoria da tesoura, então, o ponto de contato, uma vez mesializando, não ocorre a abertura ao aumento facial posterior, tá bom? Então, mantendo dessa forma o padrão vertical e corrigindo a relação molar devido à mesialização do molar inferior. Tá? E como eu falei para vocês, isso tem um impacto clínico extremamente favorável, né? Considerando que os professores mandibulares fixos, eles eram até então contraindicados para paciente mesoparadólico, né? Então, se nós não
lógico que o resultado endólico nunca é tão satisfatório quanto num paciente BRAC, porém, nós sabemos que não vai ter um aumento da dimensão vertical, né, então, isso, para nós, ortodontistas, seria um impacto clínico extremamente favorável. Outro ponto importante, que o plano oclusal já se comporta diferente, praticamente, isso é um consenso na literatura, porque sempre que nós temos um paciente classe 2, pela ausência do tórax incisivo, normalmente nós temos um paciente com uma curva de espia alterada, uma sobremordida profunda, um incisivo inferior extremamente instruído, tá? Então, seja devido ao alinhamento e nivelamento, pelo posicionamento do protrator, pela extrusão posterior, a correção da curva de Spee, tudo isso tem como resultado final uma correção, digamos assim, do plano oclusal, ou seja, um plano oclusal rotacionado no sentido horário. Aqui nessa sobreposição de imagens, avaliando a posição inicial com a posição final, nós conseguimos observar o quê? Que na nossa posição final, um plano oclusal rotacionado no sentido horário, nós conseguimos observar um incisivo inferior intruído, tá bom? E numa sobreposição aqui do plano mandibular, a gente consegue ver o quê? Praticamente uma linha traçada em cima da outra, né? Então, nota que no plano vertical, a única variável que altera é o plano oclusal, tá? Importante pensar na planificação da curva de Spee. Em relação aos incisivos inferiores, eles protruíram de forma significante, tá? O que corrobora com praticamente toda a literatura, né? Não só protruíram, como também sofreram um torque vestibular, né? E intruíram. Então, a gente, comparando o incisivo inferior inicial com o incisivo inferior final, nós conseguimos observar ele mais baixo, mais vestibularizado e mais protruído, tá? Então, praticamente, em todo tratamento de classe 2, principalmente com propulsores mandibulares, nós vamos observar essa movimentação do incisivo inferior, o que é extremamente favorável também para a correção da classe 2, porque esse posicionamento do incisivo inferior mais baixo, né, essa intrusão relativa, né, somada à vestibularização e à protrusão, diminui o overjet, planifica a curva de Spee, então é favorável para a correção da classe 2, tá? Uma coisa que é importante falar, porque você fica preocupado, quanto que eu posso vestibularizar? Será que essa vestibularização do incisivo inferior vai me causar uma recessão gengival? Então, eu fui buscar essa informação na literatura. Não tem muitas pesquisas em relação a isso, mas eu achei uma pesquisa extremamente importante. Em 2 pesquisas, na verdade, eles relatam que, assim, que até 10 graus de angulação é biologicamente aceitável. É claro que é muito fácil você falar um número sem observar o tipo de osso, o tipo do biotipo gengival, a quantidade de o grau de comprometimento periodontal desse paciente, mas encontra-se na literatura como até 10 graus biologicamente aceitável. E foi muito favorável, né, porque na média dos nossos pacientes, usando tanto o IMPA quanto 1.NB, ou seja, as 2 medidas que a gente observa o grau de inclinação do incisivo inferior, nós tivemos como alteração 6 graus. Então, em média, nossos incisivos inferiores vestibularizaram 6 graus. Então, extremamente favorável para o resultado e totalmente dentro do que é biologicamente aceitável, tá bom? Os incisivos superiores já retroposicionaram sem inclinação para a palatina. Esse resultado é extremamente satisfatório, tá? E eu acho que foi o grande diferencial dessa pesquisa e o grande diferencial do que eu almejo no meu tratamento ortodôntico. Por quê? Uma vez a gente observa aqui que o incisivo, né, nessa sobreposição de imagens, o incisivo ele está nitidamente retroposicionado, sem uma grande inclinação de corpo, uma palatinização, né? Ele apenas caminhou de corpo para a palatina, tá? O que a gente usa, né, e o que eu defendo para ter tido na minha pesquisa e na minha vida clínica,
um resultado de sucesso no tratamento da classe 2, não só com protratores, mas em todos os meus pacientes classe 2, é o controle de torque que a gente usa por meio do Bract-MBT, né? Porque o Bract-MBT, ele tem um torque mais acentuado, ele tem um torque vestibular de mais 17. Uma vez que a gente coloca um Bract com torque excessivo no incisivo superior, ele vai fazer o quê? Que todo o efeito da mecânica de classe 2, que é lingualizar o incisivo superior, ele vai conseguir, funcionaria como um torque resistente, mantendo, então, o incisivo superior sem a lingualização, tá? É importante citar também que não houve a necessidade de controle de torque no fio, ou seja, todo esse controle de torque que nós conseguimos em nossos pacientes foi apenas por meio da leitura do torque do Bract, tá? Esse posicionamento mais, essa retração do incisivo superior, ela é resultado da retração aplicada pelo Force, né, sobre a maxila, ou seja, uma vez que você está fazendo a protrusão dos incisivos, você tem a força de retração, que faz essa retração dos incisivos, é a força, é o resultante. Tá? Em compensação, vamos voltar a falar um pouquinho do torque do incisivo, que é algo importante. O Bract-MBT, ele possui um torque de menos 6, né? E aí a gente vai pensar, pô, se o Bract-MBT possui um torque menos 6, um torque que seria resistente menos 6, e mesmo assim o incisivo inferior vestibularizou, imagina se nós não usássemos um torque resistente. Nós teríamos uma vestibularização muito acentuada, e bem provavelmente acima de 10 graus, e bem provavelmente acima do que é biologicamente aceitável. Então, temos que pensar que mesmo com torque negativo incisivo inferior, ocorre a vestibularização dos incisivos. Então, é super positivo manter um torque negativo nos incisivos. Por isso que eu preconizo o uso de Bract-MBT no tratamento da classe 2, tá? A literatura, eu sempre deixei umas citações literárias, né, embaixo dos meus artigos, e eu pesquisei algumas citações literárias tentando prevenir esse torque vestibular acentuado no uso de protratores, são pesquisas com Herbert, e na verdade nunca tiveram sucesso nesse controle, fizeram vários tipos de Herbert, vários tipos de ancoragem para controlar essa inclinação vestibular dos incisivos inferiores, e não tiveram sucesso. Então, por isso que eu bato na tecla da importância de usar um Bract com uma prescrição negativa, né, para a correção de um paciente classe 2, principalmente quando se trata de um protrator mandibular, que a força para vestibular dos incisivos inferiores é gigante, tá? Então, aqui a gente... Oi? Quanto? Tá ótimo, tá acabando. Aqui nós temos a prescrição, né, dos Bracts, então, o incisivo superior, mais 17 menos 6, como eu falei para vocês, a prescrição em BT, e eu gosto bastante dessa imagem, desse esquema, que é legal para o aluno enxergar, que assim, um paciente classe 1, quando utiliza um Bract-MBT, bem provavelmente ele pode finalizar com overjet, mas quando se trata de um paciente classe 2, esse torque lingual somado a esse torque vestibular, a chance de você contrapor as forças deletérias da mecânica são bem positivas, tá bom? E importante citar também que as relações dentárias, tanto a sobressaliência, que é o overjet, a sobremordida, e também a relação de classe 2 molar, né, a relação molar, foram corrigidas totalmente por meio do protrator, então a gente teve a diminuição do overjet, do overbite, principalmente com a intrusão do incisivo inferior, tá? Vou mostrar para vocês aqui 2 casos usados na minha pesquisa, resultados extremamente satisfatórios, né? Quando a gente observa tanto na relação dentária como na relação esquelética, olha o tamanho do overjet desse paciente, a quantidade de classe 2, e que satisfatório esse resultado final, tá? Mais um paciente da minha pesquisa, olha que resultado final bacana, tá? E vou apresentar para vocês apenas um caso clínico, né? Só como conclusão, a gente teve que o Twin Force em pacientes adultos, ele apresenta uma correção de classe 2 dentoalveolar favorável, né? Eu vou apresentar um casinho clínico para vocês, de uma paciente também usada na minha amostra, né? Observa que é uma paciente bonita, porém extremamente classe 2, um overjet acentuado, uma sobremordida acentuada,
um perfil não agradável, né, palatoatrésico, ausência de primeiros molares, um perfil extremamente pobre, né, uma mandíbula extremamente pobre, um overjet extremamente acentuado, um padrão de classe 2 esquelética real, super indicação para cirurgia ortognática, a paciente não queria operar, resolvemos colocar, então, nela um protrator, tá? Então, esse perfil em um protrator é lindo de se ver. Então, iniciamos o tratamento ortodôntico, alinhamento e nivelamento, instalação do Twin Force, nota o tamanho da desoclusão posterior, uma vez instalado o Twin Force, né? Twin Force removido com o paciente já em classe 1, uso de mecânicas para estabilizar o paciente em classe 1. Aí o perfil da paciente, pós-uso do aparelho, já estava bem mais agradável, e a paciente pós-tratamento. Eu acho extremamente extremamente satisfatório para nós, ortodontistas, né, ver a alegria no sorriso, a diferença no brilho dos olhos de um paciente, um pós-tratamento, muda cabelo, muda lábio, muda tudo, né. Olha que legal a diferença de perfil, né, na paciente, é um resultado quase cirúrgico, né, a gente não pode falar dessa forma, mas resultado extremamente satisfatório, sorriso da paciente, que lindo, né, e a diferença na oclusão, o uso apenas de um protrator mandibular somado a um bracket de uma prescrição MBT, tá? Não vou ler muito artigo, eu só quero falar da importância do uso em casos assimétricos, onde, durante muito tempo, eu já usei de forma unilateral, eu não gosto muito devido à inclinação desfavorável do plano oclusal, então hoje eu oriento vocês a usarem bilateralmente, pensando que o lado que está a classe 2, a mola vai ter uma compressão maior, ou seja, vai sofrer uma força maior, e o lado que está em classe 1, a mola vai ter uma ativação bem menor ou passiva, deixando não só uma protração da mandíbula, como um plano oclusal mais favorável. Bom, e aqui artigo, e é isso. Gente, obrigada por estarem comigo até esse horário. Quero agradecer novamente a FAIP pelo convite, de eu poder apresentar um pouquinho aí da minha pesquisa, um pouquinho do meu conhecimento para vocês, agradecer a presença de todo mundo, tá? Aqui ao lado tá minhas redes sociais, meu Instagram do Instituto, quem quiser conhecer um pouquinho, estamos aqui em Santos, estão todos convidados a vir nos visitar aqui na praia, tá? Segue também o meu e-mail, o e-mail do Instituto, e os meus 2 pequenininhos aí sorrindo para vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite.